Oi, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso workshop. Sei que é uma época bastante concorrida, final de ano, muitos projetos em fechamento, muitas atividades, muitas confraternizações. Então, agradecemos por 2 ou mais vezes a disponibilidade de vocês de estarem conosco e a possibilidade de bater esse papo. Antes da gente começar, gostaria de me apresentar. Eu sou a Renata, do time comercial aqui da Cor. Nessa oportunidade, eu vou estar dividindo esse bate-papo com a Nath. Nath, se apresenta, por favor. Oi, pessoal. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Como bem disse a Rê, a gente vai estar dividindo, né, esse espaço aqui com vocês. Meu nome é Natália, eu faço parte da equipe de CSM, então eu estou sempre junto, lado a lado com o cliente, descobrindo ali quais são as necessidades de cada cliente e traçando metas, tá, de planos de ações com os nossos clientes aqui na Cor. É isso. Bom, a ideia desse bate-papo, pessoal, é que ele seja bastante interativo. A gente foi bastante criterioso na seleção, a gente queria fazer um evento exclusivo, com menos convidados, para a gente poder dar mais atenção a todos e poder trocar figurinhas e ideias. A ideia daqui, do dia de hoje, é apresentar para vocês alguns cases de sucesso que a gente teve esse ano com a nossa carteira de clientes, e todos esses cases de sucessos vão orientados a esses pontos que a gente está vendo aí na agenda. Esses são os principais tópicos que a gente vai recorrer hoje e dividir um pouco com vocês. Primeiro ponto, eficiência operacional, transparência e renegociação de FIIs, retrabalhos e sobrecarga de trabalho, e finalmente vamos fechar com a gestão de recursos. Também gostaria de avisar que essa sessão vai ser gravada, então depois a gente vai compartilhar o material com vocês, para que vocês possam revisar algum ponto ou compartilhar com a equipe de vocês. E a ideia é que vocês sejam participativos, então gostaria que vocês contassem aí pelo chat, se possível, da onde vocês estão nos escutando, para a gente ir conhecendo um pouquinho de vocês, e qualquer dúvida ou consulta, vocês também podem escrevendo pelo chat, que à medida que a gente for avançando, a gente vai fazendo pequenas pausas para revisar o chat e dividindo as respostas com vocês. Bom, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar aqui, como eu comentei, é a eficiência operacional, é entender um pouco como a gente pode maximizar as horas faturadas. Antes de aprofundar um pouco mais nessa temática, eu gostaria de compartilhar com vocês esse conceito do que significa horas faturáveis. Acredito que muitas agências têm e muitos de vocês devem ter esse conceito incorporado, mas pode ser que algum não conheça, então vou dividir essa informação com vocês. O que significa horas faturadas? Dentro de uma agência, o nosso tempo é fundamental. Cada hora é importante e cada hora conta. Então, independente se vocês já trabalham vendendo horas ou não, esse é o custo que a agência tem para executar todos os projetos e todas as entregas que eles têm que cumprir com os clientes de vocês. Então, um dos primeiros passos para ser rentável é ser mais eficiente. Como a gente pode otimizar o tempo que a gente tem? Então, a gente gosta de segmentar o tempo que a gente tem em horas faturáveis, que é aquele tempo onde a gente está executando as atividades, os projetos, as tarefas dos nossos clientes, e o resto do tempo são horas não faturadas, que são aquelas horas que a gente se dedica para a gestão interna da agência. Capacitações, treinamentos, revisão de métricas, weeklies, dailies, tudo isso são horas que estão sendo trabalhadas, mas não estão sendo cobradas, não são faturadas. Então, a chave para alcançar o melhor negócio possível é que a gente consiga vender a maior quantidade de horas possível pelo melhor preço possível. Bom, pessoal, todos os anos, para dar um pouco de contexto, dentro da Cor, a gente faz um relatório anual, onde a gente faz uma enquete e entrevista a 600 executivos C-level. Dentro dessa bolsa, a gente entrevista agências de pequeno, médio e grande porte. E a gente também entrevista agências de vários lugares do mundo. Hoje a Cor opera em 38 países. E o nosso objetivo com isso é ter a amostra mais representativa possível. Que aqui todo mundo se sinta identificado. Porque o que a gente consegue perceber é que as dores e os desafios de uma empresa pequena são bastante similares às dores e desafios das empresas grandes.
Com essa informação, a gente consegue recopilar muitas informações valiosas e, a partir daí, a gente consegue identificar tendências, benchmarks e insights da indústria criativa. Um dos primeiros insights que a gente conseguiu detectar nesse relatório de 2024 foi que 2 em cada 3 agências admitem não acompanhar detalhadamente as horas investidas em cada projeto. Isso gera um desafio, uma dor bastante grande na rentabilidade e na eficiência de cada projeto. Outro ponto interessante e super relevante que a gente conseguiu detectar: 42% das agências desconhecem as horas faturáveis e não faturáveis disponíveis na sua equipe. O que acontece, pessoal? Um dos desafios, uma das dores das agências atualmente é não ter visibilidade e não saber onde ela está investindo, onde ela está alocando o tempo dela. E a gente acredito que essa frase é bastante conhecida já no mercado: o que a gente não mede, a gente não pode melhorar. Então, se eu não sei onde eu estou parado hoje, se eu não sei a quantidade de horas que eu invisto nos meus clientes ou na gestão interna, eu não tenho forma de saber se eu posso melhorar ou não essa meta. Então, essa é a ideia principal. E um último ponto que eu esqueci de citar. Dentro do nosso relatório, a gente conseguiu identificar que 25% do tempo dos colaboradores geralmente são dedicados a horas não faturáveis. Isso, se a gente levar para um exemplo de um mês, dentro de um mês, a gente tem 4 semanas. Se 25% do tempo é não faturável, quer dizer que uma semana do nosso mês a gente se dedica a horas não faturáveis. Isso é um número muito grande. Então, a ideia aqui é entender como a gente pode ser mais eficiente com o tempo que a gente tem. Aqui a gente queria trazer alguns casos de sucesso, né, com exemplos reais, para vocês entenderem onde a gente pode identificar e onde a gente pode usar, né, toda essa pesquisa que nós da Core fazemos de benchmark e como isso reflete na nossa empresa. Então, por exemplo, a gente tem um cliente, a DDB Colômbia. A DDB Colômbia é enorme, é uma agência que muitos dessa indústria criativa por aí pode conhecer, né? E quando eles entraram começaram a trabalhar conosco aqui na Core, a gente identificou alguns pontos de dores, que era gestão eficiente do tempo, recursos que a gente não conseguia identificar melhor, a gente tinha sobrecarga de trabalho, a gente também não conseguia acompanhar de uma forma melhor rentabilidade dos projetos, então tudo isso refletia, né, no rendimento da empresa. Então, a gente trabalhou em conjunto e foi buscar uma solução com isso, tá? A gente queria o quê? Buscar uma visibilidade dessa operação. Então, a gente vamos acompanhar as automatizações do tempo, então vamos optimizar esse tempo e automatizar tudo que a gente puder, né? A gente vai alocar melhores os recursos dentro da DDB Colômbia e depois a gente vai fazer uma análise mais detalhada dos clientes e a sua rentabilidade. Esse foi o primeiro passo. Em seguida, a gente teve como resultado 89% de rentabilidade, né, das horas faturáveis que eles conseguiram atingir. Então, quer dizer, antes, quando eles entraram, a gente tinha identificado que 72% desse tempo estava sendo dedicado às horas faturáveis. Quando a gente começou com a análise e fazer as mudanças necessárias, a gente atingiu um 89%. Lembrando que nós aqui da Core, né, com todo o estudo de mercado que a gente fez, a gente definiu, né, mais ou menos assim, para dizer que 82% estava ótimo, você já conseguia ter uma agência saudável, né, nessa parte de faturação de horas. A DDB Colômbia, o que ela fez? Ela ultrapassou esse 82%. Então, foi um caso de sucesso, assim, incrível, que simplesmente mostrou para a gente que, sim, fazendo pequenas mudanças, a gente consegue atingir um resultado incrível, como esse que vocês estão vendo aí. Aí eu acrescento algo para fechar um pouco o raciocínio. Que acontecia quando a DDB Colômbia começou a trabalhar conosco, eles não tinham visibilidade, eles não conheciam onde e como eles estavam investindo o tempo deles. Então, o primeiro exercício com a Core foi entender onde eles estavam investindo o tempo dele. Poxa, como eu estou alocando meu tempo? Quanto tempo eu me dedico ao meu cliente? Quanto tempo eu me dedico à minha gestão interna? E a partir dessas informações, a gente começou a detectar os gargalos da operação deles, ou seja,
que pontos eles precisavam melhorar ou que pontos eles poderiam melhorar para maximizar a possibilidade de horas faturáveis e diminuir as horas não faturáveis, com o objetivo principal de ter mais tempo disponível para vender e adquirir novos projetos, novos clientes, etc. E é engraçado que a gente acha que algumas coisas, algumas modificações não vão fazer sentido, né? E a gente só precisa de ter uma visibilidade de um ponto, corrigir esse ponto para conseguir ter um sucesso. Um outro exemplo que a gente teve também, em contrapartida a horas faturáveis, era com a galinha com horas não faturáveis. Então, aqui a gente também gosta de registrar e de analisar qual é a porcentagem saudável para uma agência conseguir, né, transformar essas horas não faturáveis, que seriam gestões internas, reuniões, né, em algo que seja rentável. O que quer dizer? Porque, assim, na nossa indústria, tempo é dinheiro. Então, qualquer coisa que a gente puder fazer para automatizar, optimizar esse tempo e transformar ele em dinheiro, é melhor, é sempre vantajoso. Então, a gente reparou aqui na Garnier que eles tinham um 23% de horas não faturáveis dedicadas. A gente conversou, a gente analisou dados, a gente deu essa visibilidade para eles conseguiram corrigir isso e eles atingiram um 18%. Então, eles saíram desse 23% para os 18%, que essa diferença de 5%, alguém pode até pensar, não é muito, mas não. Aqui a gente consegue provar para vocês que essa diferença de 5% acarretou em 15 mil horas disponíveis para serem vendidas. E se a gente for falar mais além disso, em relação a dinheiro, eles conseguiriam faturar cerca de 629 mil dólares anuais. Então, assim, é uma grande diferença com um porcentagem tão pequeno e com pequenas mudanças e tendo uma abrangência visual de correções que já modifica tudo e faz a gente se beneficiar, né, na nossa indústria criativa. É isso, pessoal. E além desses dois exemplos, desses dois casos de sucesso com clientes grandes, vocês devem conhecer as agências e sabem o potencial dessas agências, a gente quis trazer um exemplo mais próximo de cada um. Então, dentro do nosso workshop, a gente vai fazer um exercício prático para que vocês possam visualizar como isso também poderia impactar no dia a dia de vocês, nas agências de vocês, para que vocês possam entender que isso serve para todos os tamanhos, não só para uma agência com 200, 300 colaboradores, mas agências de todos os tamanhos. Então, vou compartilhar minha tela novamente com vocês, para a gente fazer o exercício ao vivo. Então, nesse exemplo, a gente vai fazer uma simulação para que vocês possam entender também qual a oportunidade de melhora que vocês teriam em caso de melhorar a eficiência interna de vocês. Então, nesse exemplo, a gente vai dar uma agência de 50 funcionários, que é um número médio, né? Que é um número, deve ser um número médio entre os participantes desse evento. E a gente aqui vai calcular a hora média da agência. Obviamente, cada colaborador tem um custo hora, alguns colaboradores mais, outro menos, então aqui a ideia é calcular uma média e fazer a simulação em cima desse número. Nesse caso, a gente vai colocar 40 dólares como o preço hora médio, né? Enfim, bom, como a Nath citou, geralmente as agências que não trabalham com informação ou que não usam informação ainda para entender esses números, chegam até a gente tendo um número entre 72% e 75% de horas faturadas. Então, aqui, nesse exemplo, a gente quer mostrar como é uma agência que trabalha sem informação. Nesse caso, tendo 50 funcionários e cobrando 40 dólares a hora, eles teriam, por mês, 5.760 horas faturáveis, ou seja, as horas totais são 8.000, se 72% do tempo é dedicado a horas faturáveis, seria 5.760, e esse número multiplicado por 40, que é o valor hora, esse é o cenário dele em receita, em faturamento mensal, 230 mil dólares aproximadamente. Esse é o primeiro cenário. Agora a gente quer mostrar para vocês qual seria o melhor cenário. Como disse a Nath, nesse relatório anual que a gente faz, a gente conseguiu identificar o benchmark de mercado. O que é isso? As agências líderes hoje, que vendem horas e que são mais eficientes,
geralmente dedicam 82% do seu tempo a horas faturadas. Então, o que aconteceria se eu conseguisse levar esses 72% a 82%? Qual seria a minha oportunidade de melhora? Eu teria um incremento de 800 horas faturáveis, ou seja, eu teria 800 horas adicionais para vender. Isso implicaria em 5 funcionários disponíveis para tomar novos projetos, novas tarefas, novos jobs. E como isso impactaria no meu bolso, que é o mais importante, né? Se eu levar 82%, eu teria 6.560 horas faturáveis no mês, e isso impactaria em $262 mil, ou seja, teria uma diferença mensal de $30 mil adicional com esse pequeno ajuste. E qual seria o impacto anual? Quanto eu incrementaria a minha receita anual? Seria $3 milhões aproximadamente. Então, parece até brincadeira, né? Parece até que a gente não consegue ver muita diferença, mas é isso aqui que a gente já faz uma modificação enorme uma na revolução. Nossa agência. Exatamente, exatamente. Pois é. Então, a visibilidade, pessoal, é tudo. Primeiro, você precisa saber como você está hoje, voltando no ponto anterior. Se eu não tenho visibilidade, se eu não sei aonde eu estou parado, não há forma de melhorar. Então, o primeiro passo, ter essa visibilidade. Depois, o segundo passo é entender como está o mercado, né? Também sem essa métrica de benchmark de mercado, a gente não poderia saber como a gente pode melhorar ou o que a gente pode fazer. E depois ir fazendo os exercícios, identificando, indo mais profundo para ver onde a gente pode melhorar. Depois a gente vai compartilhar esse link com vocês, para que vocês possam fazer o exercício, cada um. Aí, já colocamos no chat já. No chat. Quem quiser fazer em tempo real. E vou voltar aqui para a apresentação, para a gente continuar. Então, é isso, pessoal. Para fechar esse raciocínio, esse primeiro tópico que a gente viu aqui, o primeiro passo para maximizar sua rentabilidade é ter visibilidade da sua operação, é entender o que está acontecendo, é parar a bola e entender como a gente está hoje. E eu acredito que essa época do ano, a gente está a uma semana de dezembro, é um ótimo momento para a gente refletir, entender os nossos acertos, entender os nossos erros, entender aonde a gente quer ir no ano que vem e ir trabalhando para ter um resultado diferente ou ter um resultado muito superador ao desse ano. Então, primeiro, visibilidade completa da informação. Depois, fazer um segmento detalhado e em tempo real das suas horas, das horas que vocês estão se dedicando em cada projeto, em cada recurso. Ou seja, quantas horas eu preciso para um projeto e quantos recursos, quantos colaboradores vão atuar ali. Tendo essa métrica, vocês vão conseguir identificar onde vocês estão falhando, o que eu preciso consertar para maximizar as minhas horas faturáveis. E com isso, vocês vão ter mais horas disponíveis para vender ao melhor preço possível. A eficiência não é apenas um termo, pessoal, é a chave ideal para que vocês possam começar a ver essa diferença e começar a ter uma melhor rentabilidade. Segundo tópico, agora a gente vai dar uma olhada mais em detalhe na parte de transparência com os clientes. A gente vai conversar um pouquinho sobre renegociação de FIIs com dados reais. E aproveito esse disparador para consultar, entender um pouco o cenário de vocês atual, se alguém se animar aí de escrever no nosso chat, se hoje esse é um desafio para vocês, como vocês estão renegociando o FIIs com os clientes de vocês atualmente, se vocês têm alguma dificuldade, como funciona, isso ajudaria a gente a conhecer um pouco mais de vocês. Bom, voltando para o relatório, a gente sempre volta para o relatório para tirar esses insights e apresentar informação valiosa para vocês. Um dos insights que a gente conseguiu identificar é que 93% das agências reconhecem que o seu orçamento inicial sofre desvios. Ou seja, aquilo que eles planejaram, aquilo que eles definiram lá no início, não é exatamente a entrega, não é o resultado final. Eu gosto de citar aqui expectativa versus realidade. Muitas vezes a expectativa é uma e a realidade é outra. Apenas 7% das agências disseram que nunca sofreram alterações no orçamento. Como funciona para vocês? Vocês têm desvio? Não? Vocês fazem um segmento dessa informação? Sabe ver esses desvios, né? Onde que eles estão sendo implicados? Isso é muito importante, que às vezes a gente deixa passar e é onde a gente não consegue renegociar, né, com claridade com os nossos clientes. Isso mesmo.
Bom, o que acontece? Volto naquilo que eu estava falando anteriormente. Expectativa versus realidades. O desvio entre o tempo estimado e o tempo real é o principal desafio das agências. Por quê, pessoal? Porque, geralmente, o nosso FII, ou o nosso orçamento, se vocês cobram one shot, é feito em cima de uma realidade, de uma expectativa, né? Ao iniciar um projeto com um cliente, vocês definem um escopo de trabalho e, a partir daquele escopo, vocês definem quantos colaboradores vocês vão precisar, quantas horas vocês vão investir, e, a partir daquela informação, vocês orçam e apresentam um orçamento inicial para o cliente de vocês. O que acontece na realidade, e não é só com vocês, como eu disse anteriormente, a gente trabalha com vários países, com agências de todos os tamanhos, acontece com todo mundo. À medida que o projeto vai avançando, vai se desenvolvendo, vão surgindo novidades, vão surgindo ajustes, modificações, alterações, revisões, e isso começa a desencadear num desvio. O que eu tinha programado lá no início não está sendo a realidade do que está acontecendo agora. Muito provavelmente, o que acontece no final do projeto, você vai se deparar que você precisou de muito mais recursos para concluir e entregar com a qualidade e no tempo que você tinha programado. Provavelmente, aqueles recursos que você tinha separado para esse projeto não estão disponíveis para novos projetos ou novos entregáveis. Aquilo que você definiu como orçamento no início já não é mais rentável, porque te consumiu muito mais tempo e muito mais recursos aquele projeto, e no fim acaba desencadeando uma bola de neve, um projeto que termina não sendo rentável. E é isso. É uma frase que a gente costuma usar muito aqui na COP, é que geralmente os FIIs não representam o valor real do trabalho, porque eles são calculados na teoria e não na prática. Então, exatamente, provavelmente é algo que deve acontecer com vocês. Outro insight que a gente detectou: 1 em cada 2 agências não acompanham adequadamente seus desvios. Então, estão cegos, não têm visibilidade do que está ocorrendo e não têm visibilidade no que precisa trabalhar para ser mais rentável, perdendo oportunidades de melhorar a eficiência e a rentabilidade. E 70% das agências raramente renegociam os orçamentos de seus projetos com os clientes. Ou seja, se eu não renegocio aquilo que eu orcei lá no começo, muito provavelmente grande parte dos meus projetos não vão ser rentáveis. Inclusive, aí, se vocês verem a pesquisa, a gente vê que é bem difícil renegociar o FIIs com os nossos clientes, né? Não é algo... É difícil falar, né, com esse assunto, é um pouco delicado, né? E a gente provar isso para um cliente que realmente a gente precisa renegociar é muito difícil, né? E é isso que a Rê tenta trazer aqui. E aí, um dos exemplos que a gente tem é com a DM9. A DM9 é uma agência dessa indústria criativa, que eu acho que todo mundo aqui deve conhecer, né? Todo mundo aqui dessa área conhece, ela é enorme. E algo interessante de falar, de que mesmo assim, sendo uma empresa, uma agência enorme, ela enfrentava muitos problemas na hora de fazer renegociação de FIIs ou de orçamentos com os clientes dela. Então, às vezes a gente pensa, eu sou pequeno, sou uma empresa mediana, é por isso que eu não consigo. Não. É por falta de ter o acesso, a visibilidade aos recursos corretos para você poder dar com claridade isso ao seu cliente e provar a esse cliente do serviço feito, né? E o porquê vocês precisam renegociar esse tipo de orçamento. Então, a gente tinha na DM9 falta de visibilidade do tempo dedicado em cada projeto e posições, tá? E também a gente não tinha um alinhamento entre o escopo, né? Então, entre o que era expectativa e o que estava sendo feito, e principalmente das demandas adicionais, né? Que a gente tem muito cliente que pede coisas adicionais, a gente não estava tendo essa visibilidade e para comprovar e levar isso aos nossos clientes e pedir essa renegociação, tá? Então, essa foi a primeira parte. Como solução, o que a gente pensou? A gente falou, então tá bom, vamos oferecer todos os recursos que aqui na Core a gente tem, que é para transmitir os desvios, né? Então, gerar relatórios precisos e claros de todos os desvios, todos os adicionais que a gente estava realizando durante cada projeto. Então, a visibilidade clara da relação entre o vendido e o executado, o acompanhamento em tempo real desses desvios, tá? E que vai auxiliar nessa renegociação. E também a geração de relatórios desses desvios. Porque não é só eu mostrar, olha, eu tive esse desvio com esse projeto. Eu preciso estar um relatório preciso,
né, com esses dados e com principalmente uma transparência para que o meu cliente confie no que eu estou falando, entendeu? Então a gente passou por essa parte, essa era a nossa solução, era a nossa proposta para eles, e como resultado, a gente Aí teve... só Sim, um Fê, pontinho, fala. Nath. Outra coisa que a gente recomenda muito aqui na Cor, que não é uma prática muito usual nas agências, justamente porque eles não têm visibilidade da operação. Então, se eu não tenho visibilidade do que eu estou fazendo, como eu vou compartilhar essa informação com o meu cliente, se nem eu mesmo sei onde eu preciso trabalhar? Mas, ao ter essa visibilidade, a gente recomenda que vocês convidem os clientes de vocês a participarem também dos projetos, a entenderem as etapas do projeto, como o projeto vai desenvolvendo, como ele vai avançando, porque se o cliente participa também, quando vocês tiverem que ter conversas difíceis com eles, eles já vão estar mais esclarecidos sobre o assunto, e como a Nath falou, vocês também vão ter respaldo, vocês também vão ter fundamento para por que vocês estão tendo aquela conversa? Exatamente, exatamente. E aí, como resultado obtido, a gente teve, como eu sempre falo, tempo é dinheiro. Então, a gente conseguiu otimizar o tempo, a gente conseguiu ter os dados, né, mais precisos sobre aquilo que a gente queria, a gente conseguiu renegociar, a DM9 conseguiu, através dos nossos recursos, renegociar todos os FIIs que estavam pendentes, tá? E nenhum desses clientes deles exigiu algo, eles confiaram realmente no que eles estavam falando, justamente pelo simples fato de ter os dados ali, né? E como a Rê estava comentando, a gente dá essa oportunidade dentro da Core do que o cliente entre na nossa plataforma, veja o processo, o andamento do projeto dele e veja refletido realmente se teve algum desvio, o tempo que a equipe está dedicando em cada coisa, se realmente aquilo que foi cobrado está sendo feito. Então, isso é muito, muito legal, essa transparência aqui na Core. É aquele negócio, pessoal, contra fatos não há argumentos, Exatamente, né? Se eu tenho a informação, se eu sei detalhadamente quais foram os desvios, o que eu me dediquei, o quanto a minha equipe investiu, o quanto eu investi de tempo para executar aqueles projetos, a conversa se torna um pouco mais fácil. Não vou mentir para vocês, muito mais fácil. Nunca vai ser fácil, mas eu acredito que com fundamento e com respaldo, e se o cliente está participando desde o primeiro dia, entendendo o que está acontecendo, a conversa pode ser um pouco mais tranquila. E o que a gente recomenda aqui é que nem sempre também o ponto final é renegociar o FII. Esse pode ser um caminho, mas outro caminho pode ser também alinhar expectativas, porque pode ser que o cliente não tenha orçamento, não tenha budget para investir mais, está complicado, está difícil, então, ok, não podemos renegociar o FII, mas como a gente pode, então, alinhar expectativas enquanto ao escopo do trabalho? Porque a gente tinha definido uma coisa e, no final das contas, vão desencadeando outras coisas. Como a gente pode se alinhar nesse ponto para que isso não ocorra e eu não precise renegociar um FII com você novamente. E eu até adiciono algo nisso que serve para a gente também ter uma visão para o futuro, para os meus próximos clientes, né? Porque geralmente a gente tem até um FII muito parecido, clientes muito parecidos, então eu sei que aqui eu não vou conseguir mudar agora, mas para o próximo eu já sei o que eu tenho que levar, eu já sei quando eu vou cobrar e quanto o meu trabalho vale, né? E eu já ofereço isso, eu já não vou ter mais esse problema, entre aspas, de ter que renegociar. Mas é interessante você ter isso em tempo real, tá analisando isso a cada tanto, né, a cada 15 dias, a cada mês, para poder falar isso com o seu cliente e também levar isso adiante para os próximos clientes. Sim. Então, aí, para fechar esse ponto, é importante estabelecer FIIs de maneira certeira em base a dados reais. Entender quanto tempo é investido em cada tarefa que compõe cada projeto, entender quantos talentos, quantos colaboradores estiveram envolvidos naquele projeto e naquela tarefa, entender o andamento, o segmento, como vai avançando cada projeto, em que estado está cada um, entender também os retrabalhos, então, daqui a pouquinho a gente vai falar mais em detalhe nisso, mas as famosas correções, reajustes adicionais que vão ocorrendo durante o desenvolvimento de um projeto, e entender também as prioridades e o deadline de cada um. E, para fechar aqui, um ponto muito relevante que a Nath citou agora há pouco, é que, geralmente, quando os nossos clientes fecham com os clientes dele um contrato de FII, geralmente é um contrato anual, que duram por 12 meses.
E muitas vezes eles só vão fazer essa renegociação de FIIs ao finalizar o contrato. Então, eles passam todo um ano com um cliente, ou com um projeto, ou com um serviço que não está sendo rentável, e no final desse ano eles querem cobrar o prejuízo todo de uma vez. E aí, por isso também essa conversa se torna mais difícil, porque o cliente tinha total desconhecimento, não sabia que ia ter esse reajuste gigante, e mesmo que você tenha informação aí para respaldar, para fundamentar, já é um pouco tarde. Então, o que a gente também convida, o que a gente incentiva é que vocês tenham esse tipo de conversa com os clientes de vocês de forma periódica, de forma mais regular. Não digo todos os dias ou todas as semanas, porque talvez pode ser muito repetitivo, né? Mas a cada mês, ou a cada trimestre, ou ao menos a cada 6 meses, vocês terem uma reunião de alinhamento com os clientes de vocês. Vocês conversaram com o cliente de vocês. A comunicação é tudo, pessoal, não só na vida pessoal, no trabalho, no dia a dia, com os nossos colegas, mas também com os nossos clientes. Então, o primeiro ponto, o passo a passo que a gente gosta de recomendar para poder identificar clientes mais rentáveis ou identificar aonde vocês necessitam ajustar. Definir o escopo de trabalho, alinhar com o cliente essa parte. Em cima desse escopo de trabalho, definir um FII, o FII que vai ser atribuído a esse projeto, executar esse escopo de trabalho, e a agência, como eu falei, é legal que vocês convidem os clientes de vocês a acompanhar como esse projeto, como esse trabalho vem sendo desenvolvido. Então, ir mostrando o progresso do projeto versus o que vocês tinham definido lá no início. Avaliar se são necessárias modificações, se ajuste, tudo. Pessoal, isso é algo comum na indústria e é algo que tem que acontecer. Hoje em dia, principalmente, as coisas se transformam e mudam muito rápido. Então, é verdade, às vezes o que você combinou 3 meses atrás, hoje não faz mais sentido. Mas o legal é que vocês possam conversar, que vocês possam sentar, mostrar isso para o cliente e, a partir dessa informação, ir ajustando o orçamento de acordo a essas mudanças que vão ocorrendo, né, durante um projeto. Então, é isso. Finalizando. Visibilidade da operação. Se eu não tenho visibilidade, eu não sei, estou cego, não sei o que fazer, não tenho possibilidades. A partir dessa informação, vocês vão ter chance de identificar os desvios, identificar onde eu preciso trabalhar, e a partir disso, ter a possibilidade de ter conversas mais difíceis com o cliente, ter possibilidade de renegociar os FIIs, e o resultado, claramente, vão ser clientes mais rentáveis e clientes mais felizes também. Os clientes gostam de entender, gostam de saber, querem ser participantes, né, entender o que está acontecendo ali com eles. Então, vamos lá. Como eu falei, agora a gente vai para retrabalhos e sobrecarga de trabalho. Bom, pessoal, como eu citei, algo muito comum na indústria são os famosos retrabalhos, aquilo que a gente definiu há 4 meses atrás, talvez já não faça mais sentido hoje, principalmente no mundo criativo, etc. No Brasil, a gente tem muita informação, é contaminado por muita coisa, às vezes, em 2 dias mudou tudo e a gente precisa se atualizar, então é comum. O que a gente conseguiu observar no nosso relatório? Que 25% do tempo de cada colaborador é dedicado aos retrabalhos. Então, das 8 horas que aquele colaborador trabalha, 2 horas são dedicadas a retrabalho. É muita coisa, né? E dentro desses 25%, 30% desses retrabalhos são solicitados internamente, são solicitados por alguém da equipe, e 70% dos retrabalhos nascem por uma solicitação do cliente. Então, o que acontece com os retrabalhos? À medida que a gente vai tendo retrabalho, a equipe vai ficando sobrecarregada. Por quê? Porque esse colaborador que já tinha que estar desenvolvendo outro projeto e outra tarefa, continua engessado naquele retrabalho, naquele mesmo projeto, naquela mesma tarefa, mas tem que cumprir o outro também, porque ele definiu um deadline, né? O outro cliente também tem um prazo e está esperando aquilo. Então, ele começa a trabalhar 9, 10, 11 horas por dia. Essa é uma indústria que tem muita sobrecarga laboral. Acredito que no Brasil um pouco menos que comparado aos outros países da América Latina. A gente tem políticas um pouco melhor em relação a isso.
mas igualmente é algo que acontece na indústria. E o que acontece quando um colaborador está sobrecarregado? Provavelmente ele começa a performar de maneira diferente, ele começa a não entregar com a qualidade que ele costuma entregar, e pode ser até um disparador para ele procurar outra oportunidade, procurar outras possibilidades. E a gente sabe que quando um colaborador deixa, nos abandona, é um custo muito grande também para a agência, de encontrar um novo recurso, que aquele recurso comece a render da mesma forma daquele colaborador. Às vezes o cliente já estava acostumado com aquele colaborador, e se você colocar outro, dificulta também. Então, é uma problemática que deve ser encarada de forma atenta, digamos. E aqui a gente trouxe, né, um exemplo da Garnier também, que é uma agência que a gente estava, de acordo com o benchmark da Cora, a gente tem, né, aí que os 25% é a porcentagem que a gente acaba retirando, né, como dados para retrabalhos. Então, a gente entrou com isso, com a Garnier, para verificar, né, porque eles estavam não tendo visibilidade sobre isso. Estava tendo muito retrabalho, eu não estava tendo visibilidade disso, e eu precisava transformar, né, aquele tempo dedicado a que não estava sendo faturável, a algo faturável, né? De novo, sempre voltando no mesmo tema. Tempo é dinheiro. Então, a gente viu que a solução seria registrar de maneira eficiente as horas, ter essa visibilidade com esses trabalhos, exatamente como o cliente pediu realmente isso, é interno, é realmente necessário que essa pessoa ela tenha esse tipo de visibilidade que a gente estava querendo ter. E a gente comparou com os benchmarks da indústria e apresentou isso para eles, tá? A gente teve essa métrica em tempo real. Em seguida, a gente conquistou, tá no próximo slide, a gente conquistou, junto, né, com resultados obtidos, 17%. Então, eles baixaram do que a gente diz, né, a gente como categoria ali, 25% do benchmark da indústria, eles baixaram para 17%. Entendeu? Então, foi um grande salto, quase aí 10%, né, a menos do que eles estavam fazendo, somente com essa visibilidade que a gente pôde oferecer para eles quando eles utilizavam a Core. E eu, pessoal, que estou do lado de vendas e sou a primeira cara que costuma escutar os nossos potenciais clientes, essa é uma métrica que a maioria dos clientes que eu converso não tem visibilidade, não acompanha, não mede, não sabe como medir, e ela é muito importante. A gente consegue observar aí que ela tem um impacto muito grande na rentabilidade, na operação da agência, então é importantíssimo que vocês possam também acompanhar essa informação de forma mais detalhada. Depois a gente teve um outro exemplo, que seria a Muley Lowry, que ela também tinha, né, um pouco dessa dificuldade em em ajustar o retrabalho e otimizar o tempo, que é muito importante. Então, eles conseguiram enxergar isso, a gente trouxe essas ferramentas, né, para que eles pudessem solucionar esse problema e otimizar o tempo. A gente conseguiu medir de acordo, né, a utilização da equipe com a capacidade dela. Então, a gente viu os ajustes realmente são necessários, a minha equipe ela vai conseguir, né, realizar isso, eu estou realmente fazendo da maneira correta. A gente fez um acompanhamento rigoroso, né, dos custos desses projetos também, porque não é somente tempo que a gente está falando aqui, a gente está falando tempo e o dinheiro. Então, o custo desse projeto, com base, né, no monitoramento detalhado das horas que a minha equipe estava trabalhando. E é algo que eu queria mencionar aqui, que com a Muley, no próximo slide a gente tem até um resultado que a gente conseguiu enxergar. Dessas horas faturáveis, a gente conseguiu subir para 87% só solucionando esse problema do retrabalho. Que é o que eu falo, às vezes é uma coisa tão pequena, né, que a gente não quer dar tanta visibilidade, tanta atenção, e que muda significativamente as horas faturáveis na nossa agência. E uma coisa que é bem legal eu mencionar aqui, que na Core, vocês devem estar se perguntando, nossa, mas como vocês conseguem tirar esses dados? Como que vocês trazem o benchmark? Como vocês apresentam isso para o cliente, né? A gente, a cada 3 meses, a gente faz um business review com os nossos clientes. E é onde a gente vai apresentar todos esses recursos, né? De acordo com dados que eles estão
oferecendo para a gente dentro da nossa plataforma. Então, eles têm essa ferramenta, eles estão registrando as horas, eles estão colocando os trabalhos, eles estão colocando a sobrecarga da equipe, a gente está tendo toda essa visibilidade de rentabilidade com o projeto também, valores, né, tempo dedicado, tudo isso está sendo bem exposto desde a nossa ferramenta, e a gente chega, checa tudo para ele e mostra e traz. Olha, esse cliente você está dedicando mais tempo, esse cliente te solicitou muito mais esse trabalho, a capacidade da equipe está assim. Então, a gente traz todo esse relatório detalhado em comparação com a indústria e com agências renomadas, né, agências saudáveis, né, e apresenta isso para o cliente. E aí ele tem essa facilidade dessa tomada de decisão. Isso é muito, muito importante e é muito interessante aqui na Cor. É isso. Acrescentando o que a Nath falou, eu gosto muito de citar que os benchmarks de mercado são fundamentais para a gente entender quais são as nossas possibilidades. Às vezes, uma métrica sozinha não me diz nada. Se eu ver em algum lugar que eu tenho 75% de horas saturáveis, só esse número não me diz nada. Eu não sei se eu estou bem, eu não sei se eu estou mal, eu não sei como está o meu vizinho, eu não sei como estão as agências líderes da indústria. Então, entender como eu estou e entender como estão os líderes e o que eu posso fazer com isso é demais, né? Benéfico completamente. Então, voltando também, fechando esse raciocínio, acredito que à medida que a gente foi avançando, vocês conseguiram identificar quão importante é ter informação para tomar decisões. Principalmente no mundo que a gente vive atualmente, pessoal. Trabalhar com intuição ficou lá atrás e eu gosto de linkar com uma metáfora para entender melhor como isso funciona. Sei lá, se a gente for pensar há 30, 40 anos atrás, se eu tivesse que sair do Rio de Janeiro para ir para São Paulo de carro, eu conseguiria? Conseguiria. Meu pai fazia isso, meu avô fazia isso, mas eles tinham informação limitada. O que eles usavam? Mapa, eles paravam para ir perguntando às pessoas, às vezes eles perguntavam para alguma pessoa que não sabia ou não conhecia, se equivocava no caminho, tinha que fazer o caminho de volta, isso levava tempo adicional, ele tinha que investir novamente em gasolina, era tudo uma bola de neve. Provavelmente ele ia conseguir cumprir o objetivo dele? Sim. Ele ia conseguir chegar no destino final? Sim. Mas seria muito mais difícil, seria muito mais demorado e, às vezes, muito mais caro. Então, o que a gente faz hoje? O que a nossa geração utiliza? O GPS, informação, tecnologia. Tem informação para saber qual o melhor caminho para ir do Rio para São Paulo. Bom, esse caminho aqui está tendo engarrafamento, aquele não. Qual é o melhor cenário para eu fazer esse percorrido? E aqui é a mesma coisa, é ter a informação e saber como trabalhá-la. Primeiro, é importante ter informação em um único lugar. Muitas agências atualmente trabalham de forma manual ou têm as informações distribuídas em diferentes ferramentas ou em diferentes Excels. E depois, para unificar essa informação, leva muito tempo, leva dinheiro, porque por exemplo, o COO, que deveria estar dedicado em armar estratégia, está perdendo tempo em tarefas manuais. Né, informações, exatamente, é bem difícil mesmo. Por isso, então, ter visibilidade em um único lugar vai permitir que vocês tenham uma visão 360 do que realmente está acontecendo, o que realmente eu preciso ajustar para melhorar. E aquilo que eu falei anteriormente, ter os benchmarks da indústria é fundamental para se comparar e entender onde eu estou parado hoje e onde eu posso ir, né? Então, é isso. Agora, passando para o próximo tópico, a gente vai falar um pouquinho de gestão de recursos. Como a gente pode alocar as tarefas conforme a capacidade da nossa equipe. A alocação de tempo e a alocação de recursos. Primeiro ponto, mais de 50% das agências não conhecem com precisão a capacidade de suas equipes. Portanto, uma em cada duas agências desconhece sua capacidade produtiva. Se eu não tenho essa informação, eu não sei se eu tenho mais horas para vender ou não, eu não sei se o meu time está sobrecarregado ou se meu time está ocioso. Então, não tenho visibilidade para saber o que eu posso investir ou o que eu posso sair a buscar ou não. Então, ter essa informação vai ser muito importante para vocês entenderem tanto a curto, e médio ou longo prazo, quais são as possibilidades de vocês, o que vocês têm disponíveis.
E outra coisa que eu quero citar aqui é que capacidade não é o mesmo que disponibilidade. Provavelmente, assim, se a gente for pensar de uma forma geral, geralmente os colaboradores trabalham 9 horas com 1 hora de descanso. Então, em teoria, ele tem 8 horas para trabalhar para mim, tá? Essa é a capacidade do colaborador. 5 dias por semana, 8 horas. Mas uma colaboradora pode estar grávida e daqui 5 meses eu sei que essa colaboradora vai tomar 5 meses de licença maternidade. Então, a capacidade dela segue sendo a mesma, mas a disponibilidade dela é diferente. E eu tenho que levar essa métrica em conta para definir e delegar novos projetos e novas tarefas, né? E aí, chegando nesse tópico, né, a gente tem um exemplo de Juju, Colômbia. Qual que era o problema aqui, né? A gente tinha o desafio explicando, contextualizando, né? Eles faziam semanalmente, às vezes até diariamente, reuniões com toda a equipe para definir, né, reuniões de tráfego, ver a distribuição dos recursos, ver a capacidade da minha equipe, analisar, enfim. Eles tinham essa dificuldade, mas eles achavam que essa era a melhor maneira de atuar em relação a isso. Eles precisavam dessas reuniões de tráfego, eles precisavam alocar, né, as atividades, atribuir as atividades, então eles precisavam se reunir. Só que isso fazia com que a empresa inteira, a companhia inteira, todos os colaboradores perdessem tempo demais aí. Então, era um tempo dedicados a horas internas, a horas não faturáveis, que poderiam ser revertidas em horas faturáveis. Mas a gente não tinha essa visibilidade, a gente não sabia como otimizar este tempo, né? Então, o que a gente trouxe? A gente tinha como solução, a gente falou, temos essa ferramenta, nós temos o Planner. O Planner, a gente consegue transformar essas reuniões de tráfego em sessões organizadas e eficazes. Então, a gente tem essa visibilidade aqui, as reuniões de tráfego é assim. E a gente consegue dar essa visibilidade completa das alocações de execuções de tarefa. Então, eu tenho a visibilidade da minha equipe, eu tenho a visibilidade da capacidade da minha equipe. Se amanhã ou depois entrar um cliente novo, eu sei onde colocar, entendeu? Eu consigo fazer as reuniões de tráfego. Então, assim, algo que eu levava 4 horas, eu levo 1. Eu já diminuí, né? Horas que eu não faturava em faturável. Tudo isso são pequenas modificações que a gente acha que não faz sentido, mas que sim muda completamente o futuro da nossa agência. Como resultados obtidos, a gente teve, graças à visibilidade e o controle, né, proporcionado pelo Planner, né, aqui na Core, a gente teve essa visão mais centralizada dos recursos e a gente conseguiu atingir, mais uma vez, um benchmark de 87% em horas faturadas só nesse ano de 2024. Gente, o ano de 2024 nem terminou e a gente já tem esse resultado maravilhoso. Então, a gente viu maior rentabilidade, melhor experiência para os clientes e uma estrutura operacional muito mais sólida. Bom, então é isso, pessoal. Fazendo o link com o que eu disse anteriormente, é super importante que vocês conheçam a capacidade e a disponibilidade da sua equipe, do seu time, e possam organizar as prioridades do dia a dia, entendendo essas duas métricas, né? E como bem disse a Nath, que foi o caso da Juju, o que eles fizeram? Eles identificaram que eles perdiam muito tempo em uma gestão interna, em uma reunião semanal ou diária para redefinir as tarefas. Vários colaboradores participavam daquela reunião e poderiam estar disponíveis para executar os projetos dos clientes. Então, o Planner é uma funcionalidade que fez muito sentido para muitos dos nossos clientes. Fez muito sucesso aqui na Core também, né? Foi maravilhoso. Se eu não me engano, é a funcionalidade favorita da Nath. É a minha favorita, gente. Eu falo que, para mim, Planner, número 1. Para os virginianos, essa funcionalidade é bem legal. Então, pessoal, seria isso a ideia. Gostaria de que vocês mandassem as dúvidas, as consultas. Tem algo que vocês gostariam de saber? Algum ponto não ficou claro? Vocês gostariam que a gente revisasse algum ponto? A gente ainda tem 5 minutinhos disponíveis para revisar dúvidas. Então, se tiver algo que vocês gostariam de consultar, podem enviar pelo chat, ou se tiverem meio tímidos também, depois a nossa equipe de marketing vai contactar cada um e aquelas pessoas que tiverem mais interesse em conhecer como é nosso serviço, como a gente funciona, quais são os diferenciais da Core, principalmente em relação ao Business Review, que a Nath falou, que é a Core, né, além de um software
de gestão é também uma consultoria. A gente presta serviço para os nossos clientes e um dos nossos objetivos é trabalhar em conjunto para alcançar todos esses resultados que a gente viu até aqui. Bom, enquanto vocês se animam aí a perguntar, gostaria de convidá-los a participar da nossa enquete. Como eu disse para vocês, todos os anos a gente entrevista a vários executivos, geralmente C-level, de várias agências, para poder detectar esses insights, benchmarks e tendências da indústria. Então, como a gente está aí quase em dezembro, é época de recopilar informação. Então, aqueles que quiserem participar da enquete, e com 5, 10 minutinhos vocês conseguem resolver e ajudam muito a nós e a vocês mesmos, porque, como eu falei, é muito importante também ter essa informação a nível global e regional e entender quais são as possibilidades de vocês. É só escanear o código o QR Code, perdão, e responder. Vou deixar uns minutinhos aí na tela para que vocês possam escanear com tranquilidade. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação. Espero que tenham ajudado, espero que a gente consiga passar o conteúdo, transmitir as informações e os insights necessários. A ideia aqui é principalmente ser um disparador, que vocês comecem a pensar, comecem a entender o que vocês querem para o ano que vem, o que vocês querem mudar, quais foram os desafios que vocês tiveram esse ano, o que vocês gostariam de adaptar, de melhorar, para ser mais eficiente e mais rentável no ano de 2025. Você quer dizer alguma coisa, Nath? Não, é só isso mesmo. Gente, muito obrigada pelo tempo dedicado de vocês aqui. A gente espera que com essa informação vocês consigam começar o 2025 muito melhor, com muitas metas, né, traçadas para conseguir maximizar a agência de vocês nessa indústria. Tá bom? Muito obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado toda essa informação. É isso. Obrigada, pessoal. Um abraço. Bom fim de ano.